Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 12 até o versículo 25, eu farei leitura, os irmãos apenas acompanhem com suas Bíblias. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, ajude-nos, ó Pai, a compreender a Tua palavra, os mistérios, ó Deus, que ela traz. Que o Teu Espírito, ó Deus, nos ajude a interpretá-los e compreendê-los corretamente. E que a mensagem dela, ó Deus, ao nosso coração produza arrependimento, produza mudança, produza frutos, ó Pai. Pedimos isso ao Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. As marcas da verdadeira fé em Cristo. Este texto fala sobre isso. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos já há algum tempo, e sempre que podemos nós voltamos a ele para continuarmos este estudo. Capítulo 11, ele inicia falando sobre uma entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Faça uma expectativa que os judeus tinham de que Jesus traria uma revolução política para Jerusalém. Que Jesus usaria o poder que eles sabiam que ele tinha para fazer sinais, especialmente sinais extraordinários, que expulsassem dali a intromissão dos romanos sobre aquela terra, libertasse o povo de Israel e restituísse o reino de Davi, do qual o próprio Senhor Jesus é descendente. Mas não foi isso que aconteceu. E capítulos à frente, na história, nós conhecemos que esta mesma multidão que ovacionou Jesus na entrada em Jerusalém, esta mesma multidão foi para o pátio da casa de Pilatos gritar: crucifica-o, crucifica-o. Porque ele não fez os sinais que eles esperavam.
E porque ele teve outras atitudes nesse intervalo cronológico de tempo que despertou a ira, especialmente dos judaizantes, dos judeus e dos judaizantes, seguidores da religião judaica, despertou a ira deles contra Jesus. E um desses acontecimentos foi aquilo que nós lemos a partir do versículo 15, quando Jesus expulsa aqueles comerciantes de dentro do templo, onde eles estavam comprando, vendendo, fazendo câmbio de dinheiro, transportando coisas por dentro do pátio do templo, e Jesus os expulsa de lá e diz que eles estavam transformando aquela casa, que era casa de oração, estava transformando aquilo num covil de ladrões. Isso despertou o ódio daqueles judeus. Outras questões despertaram o ódio deles, mas esse texto fala sobre isso. O texto que nós lemos, a partir do versículo 12, mostra uma história que aparentemente está desconectada tanto da questão do templo, quanto parece também estar desconectada da fala de Jesus, a partir do versículo 23, quando o Senhor Jesus começa a falar sobre fé e oração. Mas não há uma desconexão entre os textos. Este mesmo texto e essas mesmas narrativas e parábolas são apresentadas a nós tanto em Mateus, no capítulo 21, do versículo 12 a 13, e depois no versículo 18 a 22, quanto também essas narrativas elas aparecem em formas um pouquinho diferentes nos outros evangelhos. Em Marcos, especialmente por causa da dedicação de Marcos em colocar os assuntos todos do Evangelho em sequência e em velocidade, ele está em movimento, ele quer algo objetivo, ele quer algo que seja entendido, claro. Então Marcos organiza esses eventos de forma diferente. Mateus, ele cita esses eventos de forma inversa. Mas isso vai contra o movimento geográfico que Jesus estava fazendo. Então, fica óbvio que Mateus está registrando por aquilo que ele considera mais importante. Mateus considera o evento lá no templo mais importante do que o evento com a figueira. Mas os dois eventos estão conectados, e nós vamos ver isso nesse texto. E então Marcos faz essa descrição que para um leitor desapercebido ou para um leitor que está com pressa, parecem assuntos distintos, mas depois você vai perceber que eles não são. E eles estão falando a respeito das marcas da verdadeira fé, das marcas da verdadeira religião em Cristo Jesus, daquilo que é ensinado por Jesus, e não daquilo que era vivenciado pelos judeus daquela época, e não daquilo que é vivenciado por muitas denominações, por muitas igrejas hoje no mundo. E quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando apenas de templo, mas eu estou falando de pessoas. E então os eventos aqui descritos, eles vão nos mostrar quais são as marcas da verdadeira fé em Cristo Jesus. Olhamos para o texto e vejamos o que ele nos ensina. Inicialmente, a partir do versículo 12, nós temos o quê? Que Jesus, no dia seguinte, depois daquela entrada em Jerusalém, eles saíram de Betânia, próximo a Jerusalém, e Jesus estava com fome, provavelmente porque ele pregou, ele curou muitas pessoas no caminho, e então, naquela estrada onde ele vinha de Betânia, ele vê uma figueira. E aí, nós precisamos entender este evento com a figueira, porque na biologia da figueira existem algumas coisas complexas, mas elas são importantes para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Vejamos, a figueira lá na Palestina, ela tem dois períodos em que ela produz frutos. E esses períodos são distintos. O primeiro deles é entre maio e junho. Nessa época, a figueira produz um figo pequenininho. Eu não sei se aqui em Itapeva também é assim. Mas lá na Palestina, as figueiras produzem este pequeno fruto que não cresce muito. Ele vai até um certo tamanho e ele amadurece e cai. Este pequeno fruto não é chamado pelos árabes ou pelos judeus naquela época de figo, mas ele é chamado de taquesh. Esse taquesh era retirado das figueiras de todas as lavouras por comerciantes
que não eram os próprios donos da lavoura, porque os donos das lavouras, os donos daqueles pomares, daquelas propriedades onde havia muito figo, eles não se importavam com o taqueche, porque o taqueche tinha vida curta, e ele, quase que no sabor, ele parecia uma outra fruta do que o próprio figo. E então esses comerciantes nômades, voluntários, feiristas, eles iam lá e tiravam esses taqueches, levavam para a feira e vendiam para pessoas que estavam com fome, precisavam de alguma coisa rápida para matar a fome. Ou os próprios viajantes pegavam, e os donos das propriedades não se importavam que alguém retirasse os taqueches de lá. E isso acontecia entre maio e junho. No final de junho, esses frutos pequenos caíam das figueiras, e então as figueiras renovavam suas folhas, e em agosto, entre agosto e setembro, eles produziam grandes figos, e estes sim, eram importantes para os agricultores. Esses eram colhidos e comercializados adequadamente. Bom, o que nós vemos aqui ocorre quando? Ocorre logo depois da Páscoa. Se nós observarmos um pouquinho antes da Páscoa, se nós observarmos o capítulo 14, Jesus chega na Páscoa para celebrar a última ceia com os seus discípulos. E os acontecimentos aqui são de dias antes do que vai acontecer no capítulo 14. Então, possivelmente, Jesus estava passando por ali no mês de abril. Não era mês nem de figos e nem de taqueches. Os taqueches iam aparecer daí um mês ali. Mas aquela figueira tinha uma coisa de extraordinária. Não era mês dela estar com folhagens bonitas, de estar toda cheia de folhas, porque ainda não era chegado o momento daquele primeiro fruto, mas aquela figueira que Jesus encontra ali à beira do caminho, ela tinha folhas. E o versículo 13 diz: e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. O texto Marcos nem chama de figo, alguma coisa, porque se refere aos taqueches. Mas Jesus foi procurá-los lá, afinal de contas tinha folha, e folha era sinal, em abril, de taqueches. E Jesus não os encontra lá. E o texto diz que Jesus, não achando lá, senão apenas folhas, não era tempo de figo mesmo, e ele só encontra folhas, não tem taqueches lá. Jesus se pronuncia a respeito daquela árvore, dizendo o seguinte: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Os discípulos ouviram isso, e assim como muitos leitores e muitos auditórios no mundo, desde então, ouvem isso e se perguntam: por que essa resposta tão severa de Jesus? Por que Jesus amaldiçoar uma árvore? E este não é o foco aqui do assunto. Se nós entrarmos por esse caminho, nós não vamos achar justificativa, embora justificativas existam. Eu posso dar algumas para vocês. Primeiro, Deus é o Criador de todas as coisas. Nós lemos quando nós começamos o culto: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Na continuação do texto, nós lemos que tudo que foi feito por meio dele, e sem ele nada do que se fez seria feito. Então ele pode fazer o que ele quiser com o que ele criou, porque ele fez, porque é dele e porque ele não deve satisfação àquilo que ele criou. Segundo, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar árvores e nem para condenar árvores. Então fica óbvio que o centro das atenções aqui não é a figueira e nem muito menos a declaração que Jesus fez à figueira. Mas a figueira é com certeza algo importante para entender o que vai acontecer a seguir. Então não julgue Jesus pensando assim: Jesus foi extremamente duro com essa planta. A questão não é a planta. E com a planta, Jesus faz dela o que ele quer. Assim como você que é agricultor, pode fazer com as suas plantas o que você quer. Eu tenho uma horta lá em casa. E aí, há 2 semanas atrás, eu resolvi mudar tudo de lugar. E aí, achei um companheiro que me ajudou, nós cavamos outros canteiros e nós mudamos tudo. Nenhuma planta pode dizer, algumas nesse processo se perderam e morreram. E nenhuma planta daquelas pode se revoltar contra mim, afinal de contas fui eu que plantei. Foi o meu Deus que deu crescimento a elas. Eu que estou cuidando delas, eu posso mudá-las de lugar como eu bem entender.
assim também Deus pode fazer com tudo. Não só com as plantas, mas conosco também. Ele é nosso dono, nós vivemos para Ele, e a vontade dEle, ela não precisa ser justificada por nada. A vontade de Deus é soberana. Então, o centro das atenções não é o julgamento que Jesus faz da árvore, mas o que ele significa. E então nós vamos para a sequência do texto. Na sequência do texto, Jesus continua e chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele entra no templo, provavelmente no pátio, que é chamado o Pátio dos Gentios, que é o átrio externo, o lugar, não o lugar onde havia lá as orações, onde aconteciam os cultos, mas o lugar onde as pessoas se preparavam para a adoração, se preparavam para oferecer sacrifício, o lugar onde muitos que eram gentios e não podiam entrar no átrio dos judeus, estes prestavam suas orações e sua adoração ali fora, porque não podiam ir lá. Tinha que ser um lugar zelado, um lugar limpo, preparado, um lugar de louvores, um lugar de orações, um lugar de conversas santas, um lugar onde se fala a respeito das Escrituras, naquela época, Antigo Testamento. Mas o que Jesus encontra nesse templo, não. O que Jesus encontra nesse templo é um mercado. Um mercado de bandidos, não é um mercado de comércio sério. E nem se fosse, não justificaria, porque não é o lugar. Mas era um mercado onde haviam cambistas. Você sabe o que um cambista faz? Um cambista faz várias coisas. Ele troca moeda, entre elas. Ele compra coisas por um determinado valor e revende por um valor muito mais caro. Cambista é um nome bonito que a gente dá para uma atitude perversa, ruim. Em volta dos estádios de futebol lá em São Paulo, você tem cambistas que vão durante a semana, com o tempo livre que eles têm, tempo de quem não trabalha, vão lá, pegam lá os ingressos mais baratos, daí no dia do jogo eles vão lá e vendem os ingressos 10 vezes mais do que eles de fato valem. Era esse tipo de gente que estava ocupando o átrio. Lá nesse lugar havia gente vendendo de tudo, inclusive pombas. Nesse lugar que deveria ser separado para adoração, onde se esperava ouvir louvores, onde se esperava ver estudo da palavra, onde se esperava ver devoção, tinham pessoas que usavam, uma vez que para passar da parte baixa de Jerusalém para o alto do Monte Sião, o caminho mais fácil não era contornar, o caminho mais fácil era passar por dentro do templo. Existiam lá também pessoas arrastando móveis, arrastando criações, arrastando sacos com cereais por dentro do templo. E Jesus pega essa turma toda e ele desce o chicote nesse pessoal e manda sair. Muito bem, vamos lá. No dia seguinte, Jesus volta com os discípulos. E nesse retorno com os discípulos, o texto diz, versículo 20 e 21, que Pedro olhou e enxergou a figueira. E como a figueira estava? A figueira estava completamente murcha. Então aqui fecha-se a história. E o que essa história significa? Eu gostaria que você imaginasse, para nós é muito mais fácil fazer isso, eu fiz o teste em casa e de fato fica simples. Eu queria que você, se você quiser fechar os olhos, você pode fechar, se não, apenas imagine. Imagine que você está assistindo um filme. Imagine uma rua não muito clara, uma rua já escura, altas horas da noite, com um banco bem iluminado, os caixas eletrônicos estão lá, e de repente você está filmando aquela rua de noite, e você está filmando os tijolos antigos daquelas paredes, você está filmando o paralelepípedo onde a rua se estende, e no meio, na fenda de um paralelepípedo daquele, você enxerga uma flor amarela crescendo, sozinha ali, no lugar mais improvável. Ela está crescendo ali, ela está bela, ela é promissora, e você se interessa por ela, mas você ouve o barulho de uma freada de um carro. E quando você tira a sua filmadora ali da flor amarela, no meio do paralelepípedo, você vê um carro onde descem vários homens armados, e no meio deles desce um jovem desengonçado, com uma cara de assustado, que parece não saber muito bem o que está fazendo ali, segurando uma arma, meio trêmulo, sem saber direito o que fazer, sendo empurrado pelos outros. E em alguns instantes você ouve uma explosão, as portas daquele banco são arrombadas,
e aqueles homens voltam correndo, trazendo dinheiro na mão e empurrando aquele jovem rapaz para dentro daquele carro, e as mãos daquele moço já estão todas sujas, porque também foi dado um tiro em alguém lá dentro, e alguém morreu lá, e aquele moço com uma cara de desespero, segurando uma arma, entra no carro. E na hora que ele vai entrar, ele pisa naquela flor amarela. E depois que o carro sai, você volta a filmadora e vê aquela flor destruída. Qual a ligação que você faz daquela flor com o evento que aconteceu na rua? A ligação é clara. Aquele moço não deveria estar ali no meio daqueles bandidos. Mas por estar no meio daqueles bandidos e fazer as mesmas coisas que eles fizeram, ele morreu. Como ele morreu? Ele morreu porque ele perdeu o brilho, ele perdeu um futuro promissor, ele acabou de afundar toda a sua história por estar fazendo a coisa errada no meio das pessoas erradas. E a flor, é óbvio, a flor simboliza a vida daquele moço. O que a figueira simboliza? A figueira simboliza a fé dos judeus, a fé, a religião daquele povo. Era uma religião cheia de flores, de folhas, num lugar onde ninguém esperava folhas. Mas elas já estavam lá, em abril. Mas quando o Senhor vai procurar no meio daquelas folhas algum fruto, ele não encontra. O Senhor chega em Jerusalém e encontra gente o saudando com ramos nas mãos. Mas quando ele sobe ao templo, o que ele encontra no templo? Oração, devoção, culto? Não. Ele encontra um bando de ladrões vendendo coisas dentro do templo. Ele não encontra zelo, ele não encontra cânticos, ele não encontra piedade, ele encontra uma religião morta. E no outro dia, quando Pedro vê aquela figueira destruída, ele vê um retrato do que estava para acontecer em Jerusalém. Se você seguir comigo o texto, capítulo 12, depois capítulo 13, o Senhor Jesus vai falar a respeito do templo, dizendo, este templo, onde ele está, o templo que ele havia expulsado os salteadores de lá, no capítulo 12 ele diz, não ficará pedra sobre pedra desse templo. Do mesmo jeito que ele disse para a figueira, ele disse a respeito do templo, não ficará nada aqui. E não vai passar essa geração antes que esses fatos aconteçam. Por volta do ano 60 depois de Cristo, o templo de Jerusalém é destruído, os judeus são caçados e assassinados, e os que sobram são espalhados entre as outras nações. Exatamente o que aconteceu com a figueira, aconteceu com aquela religião falida lá de Jerusalém. Por quê? Voltemos ao nosso tema. Porque aquela religião, ela transparecia à distância ser a verdadeira religião para com Cristo Jesus. Parecia ser a verdadeira fé para com Cristo Jesus. Mas ela não tinha os frutos dessa fé. Quando Jesus foi procurar frutos na figueira, ele não os encontrou. Quando Jesus foi procurar frutos na vida daqueles cristãos, daqueles judeus lá em Jerusalém, ele também não encontrou. O que ele encontrou foi, ao invés de cristãos, ele encontrou um bando de salteadores, um bando de vendedores mercantilistas da fé. Ele encontrou gente sem zelo, gente sem compromisso. Ele encontrou gente que usava o templo não para orar, mas para resolver questões comerciais. Gente que usava o templo não para buscar a Deus, mas para buscar lucros. Gente que usava o templo para se autopromover. Gente que usava o templo para os seus próprios comodismos, para as suas próprias vontades. Mas eles não usavam o templo para servir a Deus. Eles não usavam o templo para se aproximar de Deus. Eles não usavam o templo para buscar a presença de Deus. E o resultado é que aquele templo foi destruído e aquela geração, ela foi duramente disciplinada por Deus. Por quê? Porque era apenas uma religião de folhagem, de aparência. Não era uma religião real. Não era a fé verdadeira. E então, quando nós vamos para o versículo 23, e aí nós encontramos o Senhor Jesus falando sobre fé, versículo 22, aí nós entendemos que na realidade Jesus não está mudando o assunto. Jesus continua o mesmo assunto. Ele começou com o exemplo da figueira para mostrar o que? Israel tinha tudo
para ser o povo de Deus. Eles tinham tudo para ser a verdadeira agência do reino de Deus nessa terra. Eles tinham tudo para viver a verdadeira fé. Eles tinham folhas antes de maio. Mas infelizmente eles só tinham folhas, não tinham frutos. E assim como aquela árvore morreu, porque Deus não encontrou, porque o Senhor Jesus não encontrou frutos nela, o judaísmo também, aquele judaísmo lá de Jerusalém, ele haveria de morrer, porque Jesus não encontrou frutos nele. E aí então Jesus propõe para os discípulos que eles vivenciem a mesma fé. Pedro chega espantado para Jesus, no versículo 20 e 21, e diz: Senhor, olha, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. E Jesus diz para Pedro: Pedro, você tem fé em Deus? Porque em verdade eu afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, e crede que recebeste, e será assim convosco. É o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: sabe qual é o problema com a figueira, Pedro? Sabe qual é o problema com o templo? É que falta as marcas da verdadeira fé. Faltam as marcas da verdadeira figueira, para aquela que eu mandei secar, e falta em Jerusalém as marcas da verdadeira fé. E falta em qualquer igreja e em qualquer pessoa que se diga cristão a verdadeira fé, se não estiver presente lá o quê? Ora, Jesus está falando de fé, e quais são as consequências da fé que ele encontra aqui? Olha, nós olhamos para o texto fala de duas marcas, só duas, que são suficientes para nós comprovarmos se uma fé é a verdadeira fé em Cristo Jesus, ou se ela é apenas uma religiosidade humana. Eu não conheço ninguém que por religiosidade humana consiga dar ordens para que uma figueira seque e ela seque. Consiga dizer: um templo será destruído e esse templo será. Somente Jesus fez isso com as suas palavras. Mas esse Jesus diz que se nós tivermos fé nele, fé verdadeira, nós oraremos ao Senhor e pediremos que um monte se lance no mar. E por que tem essa relação monte e mar? Obviamente porque eles estavam de frente com o Monte das Oliveiras e tinham ao seu lado, ao longo, a visão do Mar Morto. Então Jesus está usando a geografia que ele tinha naquele local para dizer isso. Olha, se você tiver fé de verdade, Pedro, você ora e pede que esse monte se lance no mar e ele se lança lá. Isso não é hipérbole, isso é realidade. Jesus está dizendo: é isso que acontece com um coração cheio de fé. Existe, primeira marca, oração. E não oração cheia de medo, trêmula e covarde. Existe oração. Oração que acredita. Oração que não duvida. Oração que está ligada a convicções. A primeira marca desta fé verdadeira em Cristo Jesus, apresentada pelo próprio Cristo aqui, é a oração. Se vocês tiverem fé, vocês vão orar. E se vocês tiverem fé, vocês vão orar. E vão pedir coisas que podem até parecer esquisitas para os outros, mas se forem importantes para vocês, e se vocês tiverem convicção de que é certo, que é o que Deus quer, vocês vão orar, vocês vão pedir e Deus fará. Ora, não foi assim que Paulo orou pelos crentes de Éfeso? E na oração ele encerra fazendo a seguinte declaração: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A ele seja a glória. O que Paulo estava dizendo? Paulo entendeu que um coração cheio de fé não conhece limites para pedir coisas a Deus. E ele sabe que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Agora a questão é: existe oração na nossa vida, na nossa igreja, na nossa religião? Porque aonde existe a verdadeira fé em Cristo Jesus, existe
Oração. É a marca da fé em Cristo. Aonde não existe oração, não estamos vivenciando a verdadeira fé em Cristo Jesus. Estamos vivenciando qualquer outra coisa, algum tipo de religiosidade, mas não é a fé em Cristo Jesus. E isso aqui, irmãos, nos coloca numa situação extremamente complicada, porque a vida de oração da igreja presbiteriana do século 21, especialmente falando da nossa, vai muito mal. Muito mal. Por quê? Porque os frequentadores das reuniões de oração, sejam marcadas às 7 horas da manhã, ou sejam marcadas aqui às 19h30, ou sejam marcadas de domingo, de sábado ou de semana, nunca passam. Na melhor opção, quando a gente faz uma campanha o mês inteiro, o dia que tem mais gente tem umas 20 pessoas. Mas deixa eu dizer algo para você que é assustador. A verdadeira fé em Cristo Jesus, ela apresenta esta marca. E quando esta marca não está presente na vida de uma pessoa, ela pode ter 50 anos de igreja, mas ela pode ainda não ter conhecido a verdadeira fé em Cristo Jesus. A verdadeira fé em Cristo Jesus, ela se apresenta através de oração. Ah, pastor, mas eu vou na igreja todo dia. Vai, mas vai com o celular ligado. É assim como os comerciantes lá do templo. Por quê? Porque eu não posso perder um negócio que pode surgir de repente na hora que eu estou aqui. Pior, atende o celular na hora do culto. Olha, você está dizendo com esta atitude que Deus não é o fator mais importante na sua vida. Existe alguma coisa mais importante do que Deus e essa coisa está do outro lado do seu telefone. Vem para a igreja para resolver questões de negócio. Olha, a gente resolve esse assunto aí de profissional lá na igreja. Você vai lá, a gente se encontra e fala. Olha, a igreja não é lugar de resolver questão profissional. Igreja não é lugar de resolver assunto de compra e venda. Pátio da igreja não é lugar de fazer reunião para resolver qualquer outra coisa. Aqui é lugar de oração. Este lugar será chamado casa de oração. É a profecia do Antigo Testamento. E Jesus estava dizendo para aqueles crentes lá no templo, para aqueles cristãos, ou para aqueles judaizantes, dizendo para eles o seguinte: olha, eu disse, esta casa seria casa de oração, e vocês estão transformando esta casa num covil de ladrões. Irmãos, o que nós estamos fazendo com a igreja do Senhor? Se nós não nos reunimos aqui para orar, nos reunirmos para fazer qualquer outra coisa, é simplesmente ver cumprido em nós o mesmo que aconteceu com aquela geração de judeus. Covil de salteadores e de ladrões. Porque a verdadeira fé em Cristo Jesus, ela se manifesta através de um desejo intenso e uma fé muito firme de que orar vale a pena, que orar é importante, que orar é fundamental, que orar é algo que tem que fazer parte da minha vida constantemente, de dia e de noite, na igreja. Ah, pastor, mas eu oro sozinho. Ora nada, mentira. Mas, pastor, como você pode fazer disso? Eu sei porque quando eu sento para orar com você, ou quando eu ouço as suas orações, e eu não estou falando você aqui, vocês, e estou me tirando fora, não. Nós fazemos parte de um grupo, é dialética. O que eu estou dizendo é que quando nós oramos, pelo tempo que nós oramos, dá para identificar se nós somos de oração ou não. Gente de oração tem assunto sobrando para orar. E se tiver tempo, ora quanto tempo puder. Gente que não é de oração, fecha o olho, fala 3, 4 palavras e não sabe mais o que dizer. Porque não tem o que dizer. Porque quando não há fé verdadeira, eu também não tenho assunto com Deus. Porque quando existe a fé verdadeira em Cristo Jesus dentro do meu coração, eu tenho assuntos inesgotáveis para falar com o meu Senhor. Mas quando eu não tenho fé com Deus, falar 30 segundos com Deus em oração é um tormento. Não estou falando de oração de culto público também, porque nós temos um tempo a cumprir aqui. Estou falando de oração em períodos para virmos aqui exclusivamente orar. E inúmeras vezes nós fazemos isso, e quando nós nos reunimos, tem gente que fecha o olho, parece que 15 segundos
fala com Deus aquela oração montada, que você não admitiria que o seu filho conversasse com você desse jeito, porque você ia querer saber um pouco mais da vida do seu filho do que apenas 15 segundos de informação, uma vez por dia, para contar uma vida inteira. Nem você suportaria esse tipo de oração. E a gente quer que Deus suporte. É porque não tem fé no nosso coração de verdade. Porque a fé em Cristo Jesus se manifesta através da oração. Jesus disse: Pedro, nosso assunto aqui é fé, Pedro. Se você tiver fé de verdade, você vai inclusive orar e falar que esse monte se lance no mar. Você vai crer nisso e isso vai acontecer. Porque isso é possível, Pedro. Mas não só isso, há uma segunda marca que é apresentada no texto, e eu concluo com essa marca. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Perdão. A verdadeira fé em Cristo Jesus te transforma em alguém desejoso de orar e te transforma em alguém capaz de perdoar. Quando não há disposição de perdoar, desculpa, mas isso que você chama de fé não é a fé em Cristo Jesus, é mera religiosidade. Porque a verdadeira fé em Cristo Jesus me capacita a perdoar. Olha, e daí fica fácil de você entender o que Jesus está falando. Perguntaram certa feita para Jesus: Senhor, qual é o maior mandamento? Qual foi a resposta que Jesus disse? Amar a Deus sobre todas as coisas. E como é que eu demonstro meu amor por Deus se não conversando com Ele em oração? E ao próximo como a ti mesmo. E depois o próprio Senhor Jesus altera e fala: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, ao próximo como Cristo amou. E qual maior expressão de amor uns pelos outros do que o perdão? Essas são as marcas da fé em Cristo Jesus. Oração, que é amar a Deus, falar com Deus, ouvir Deus, buscar Deus. E é perdão, que é a única força capaz de me fazer perseverar num relacionamento com quem quer que seja. Porque errar é fatal. E é provável que as pessoas vão errar, que eu vou errar. Mas é o perdão que me permite continuar caminhando com essas pessoas, demonstrar meu amor por elas. E Jesus está dizendo aqui: ora, Pedro, quando você for orar também, Pedro, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoai. Porque inclusive é isto que serve como autenticação de que você de fato está em Cristo Jesus e portanto recebeu o perdão e será perdoado pelo Pai Celestial. Agora, se você não perdoa as outras pessoas, tampouco o Pai Celestial vos perdoará. Mas veja lá, o perdão que nós recebemos de Deus é com base na obra de Cristo. Quando eu conheço a obra de Cristo Jesus, eu percebo que Cristo pagou a minha dívida no meu lugar. E então eu sou salvo pelo sacrifício de Cristo Jesus. Quando eu aprendo isso, e quando isso se torna a fé do meu coração, então eu sei que eu nunca terei um motivo justo para não perdoar alguém. E então eu sei que o meu Pai Celestial me perdoará, porque Ele não poupou o seu próprio Filho, antes Ele entregou no meu lugar, então Ele me perdoa. Agora, se Ele me deu um perdão desse tamanho, eu devo perdoar qualquer outra pessoa, porque eu nunca agredi ninguém tanto como eu agrido a Deus. Mas se Deus me perdoa através de Cristo Jesus, então eu sou salvo. Veja, eu posso ficar repetindo isso aqui a noite inteira, é um ciclo. Eu conheço o perdão e o amor de Deus em Cristo Jesus pela minha vida, eu me sinto impelido a perdoar os outros como Deus me perdoou. Agora, quando eu não sinto isso, e quando eu não perdoo, então eu não conheço o amor de Cristo, eu não vivi o perdão de Cristo Jesus, eu não tenho o perdão do Pai Celestial, eu não conheço a fé verdadeira em Cristo Jesus. Então, quando falta na vida de um cristão oração e perdão, faltam as marcas da verdadeira fé em Cristo Jesus. Então o que sobra? Sobra a religiosidade estéril, aquela figueira com muitas folhas, mas com nenhum fruto. Este texto é para nós
um alerta para que a gente avalie a nossa própria vida. Nós vamos começar a partir da outra semana, no dia 10, mais um período aqui de oração na igreja. Você vai ver no boletim as escalas, você vai ver no boletim as noites de oração. E eu quero desafiar você a vir para a igreja orar. Nós precisamos orar pelos nossos filhos, nós precisamos orar pelo nosso casamento, nós precisamos orar pelos nossos negócios, pelas nossas finanças, nós precisamos orar pela expansão da igreja, do reino de Deus, nós precisamos orar pelos enfermos, nós precisamos orar pelos líderes, nós precisamos orar pela nossa cidade. Nós temos 1001 motivos para orar, e não dá para fazer isso num culto de domingo à noite, porque quando dá 9 horas, a gente já quer ir embora. Então, durante essa semana, ore ao Senhor e fale: Senhor, não é possível, eu não quero passar 20 anos numa igreja e no dia em que o Senhor me chamar, eu descobrir que eu não tinha fé de verdade. Então, Senhor, antes que aconteça comigo o que aconteceu com aquela figueira, e que aconteça comigo o que aconteceu com os judeus daqueles dias de Jesus, com aquela geração, peça ao Senhor: Senhor, coloque no meu coração a verdadeira fé em Cristo Jesus, que Paulo diz que é dom de Deus, é um presente que Deus nos concede. E você saberá quando Deus fizer isso, porque você sentirá um desejo incontrolável de orar, e você se sentirá capaz de perdoar. E então nós saberemos que a nossa fé, ela não é num nome, nem numa denominação, nem em pessoas, mas a nossa fé é verdadeiramente a fé em Cristo Jesus. Esta fé do Evangelho, esta fé bíblica, esta fé que é dom de Deus. Não se engane, hoje, e talvez nesta noite mesmo, milhares ou até milhões de pessoas estão ocupando bancos de igreja, mas estão se iludindo a si mesmas, porque são apenas religiosos, não são cristãos. Religião não leva ninguém para o céu. Mas o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Que Deus nos ajude. Nós vamos cantar o hino de número 340.